Ei, estudante, você precisa entender que você não é só um cérebro que aprende. Você é uma pessoa, certo? Então, quando a gente fala da aprendizagem, você é uma pessoa que aprende. Você é cognitivo, você é emocional, você é um corpo físico. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o princípio global da aprendizagem, que envolve justamente esses três aspectos. A aprendizagem passa pelo cognitivo, passa pelo emocional e passa pelo físico. Então a gente vai tentar entender como isso afeta a sua rotina de estudo. E para você que está chegando, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Thiago Benedetti, eu sou biólogo, professor de biologia, mentor em aprendizagem e estamos aqui numa série de 6 vídeos que falam sobre os princípios da aprendizagem. Essa aqui é a aula de número 4, que vai falar sobre o princípio da aprendizagem global. Nós já vimos que a aprendizagem ela é princípio 1, gradual, já vimos que ela é princípio 2, cumulativa, já vimos que a aprendizagem também é princípio 3, dinâmica. E nessa aula vamos ver que a aprendizagem ela é global. Se você não viu ainda as aulas anteriores, eu recomendo que antes de continuar nesse vídeo, você primeiro veja essas aulas, tá bom? E para a gente falar sobre aprendizagem global, vamos abrir aqui o quadro e vamos continuar de onde a gente parou a última aula. Olha só. Então, vamos revisar aqui. Já vimos que a aprendizagem ela tem 6 princípios, né? A gente já viu que a aprendizagem ela é gradual, cumulativa, dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto global da aprendizagem, para depois ver essa dinâmica de pessoal e contínua. Então, o que significa dizer que a aprendizagem é um processo global? Vamos arrastar para cá para pegar um espacinho. Global quer dizer que a aprendizagem ela tem aí três aspectos ou três esferas para a gente tratar. O cognitivo, a maioria dos estudantes fica só nisso, né? Você pensa, aprendizagem é um processo que acontece no cérebro, então é só isso que interessa. Mas não é. Existe também o lado emocional e existe também o lado do físico, certo? Por quê? Porque no fim das contas, quando a gente pensa ali na aprendizagem, né? Imagina só, você está aqui o teu cérebro. O teu cérebro é só o quê? É só uma bolinha de carne de 1,5 kg dentro de um corpo. E esse corpo é um corpo físico, é um corpo que tem emoções, então tudo isso afeta o teu processo, certo? Então vamos entender o que é isso e vamos pensar em práticas, em soluções práticas sobre o assunto. Primeiro, nós vimos que a aprendizagem é um processo cognitivo, né? A gente já falou disso em outras aulas várias vezes, né? E que basicamente a aprendizagem ela acontece aqui dentro usando seus neurônios, que são célulazinhas pequenininhas que têm ali suas ramificações que servem para captar estímulos e processar estímulos, fazer impulso nervoso. Você tem aí mais ou menos 86 bilhões de neurônios que fazem aí mais ou menos 150 trilhões de conexões entre si. Então é um processo, um troço complexo, certo? E quando a gente fala então de aprender alguma coisa de caráter cognitivo, o que você tem que lembrar aqui? Que basicamente um assunto novo que você vai aprender, ele depende de um assunto já conhecido que sustente ele, né? A gente chama isso de conhecimento prévio. E a gente viu bastante disso lá no princípio número 1 de aprendizagem gradual. O que significa mesmo? Que qualquer novo conteúdo que você aprenda depende de um conhecimento prévio que serve como pré-requisito para você aprender, né? Então você só vai aprender, por exemplo, a escrever palavras se você já sabe quais são as letras, né? Você só vai aprender multiplicação se você já sabe, por exemplo, o que é soma. Você só vai aprender genética se você já sabe o que é meiose. Beleza? Então, todo novo conteúdo depende de um conteúdo prévio. Aquilo que você consegue aprender depende do que você já sabe. Aquilo que você não consegue aprender depende do que você não sabe. Por isso que tanta gente sofre para aprender matemática. As pessoas não sabem nem matemática básica e querem aprender matemática avançada. Tem que primeiro resolver a base. Então, quando eu falo de um aspecto cognitivo, é nesse sentido. É de entender os mecanismos de aprendizagem. É lembrar que a aprendizagem é um processo que acontece, né, em 3 etapas.
Primeiro você faz a codificação do assunto, do conteúdo, aí depois você faz a consolidação do conteúdo e depois você faz a recuperação do conteúdo. Isso a gente fala bastante aqui no canal e tal, e é só para você entender então que a aprendizagem passa por etapas e processos, né? É o grosso aqui da neurociência. Então, você tem que lembrar disso, né? E na prática, o que significa isso? Significa que sempre que você vai estudar alguma coisa, é importante você primeiro revisar o conteúdo prévio para facilitar o conteúdo novo. E como que eu faço para aprender esse conteúdo novo? Como é que eu faço para codificar e assimilar ele? Isso envolve geralmente, né, a escrita, para você aprender a estruturar o conhecimento, e envolve a aplicação desse novo conhecimento por meio de questões para ele ganhar sentido e significado. Então, cognitivamente falando, é mais ou menos por aí, de forma muito resumida, tá? O aspecto emocional, ele entra como? Ele entra dentro de um filtro, né? Dentro de um processo que envolve afeto e afinidade. Quando você diz, por exemplo, assim, eu odeio matemática. Pronto, você já não vai aprender matemática, provavelmente. Por quê? Porque quando a gente coloca, né, que o processo de aprendizagem é cognitivo, ele não é uma coisa isolada, ele acontece vinculado ao lado emocional. Então, quando você diz que odeia alguma coisa, que você não vai aprender, que não sei o que é muito difícil e por aí vai, aí você já começa a complicar a tua vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, de desmotivação para estudar, né? Do tipo assim, nossa, esse assunto é chato, eu não quero, eu não vou, eu não gosto. Então, o motivacional disso envolve o quê? Envolve o valor que você dá para aquele conhecimento, para aquele conteúdo, para a sua educação, né? Então, tudo que envolve essa parte, né, do estudo relacionado à motivação e afeto pelo conteúdo, envolve o seu estado emocional, envolve o seu vínculo emocional com o conteúdo, além do seu estado emocional presente, né? Se você, por exemplo, vai estudar algum assunto, e você acabou de brigar com alguém, acabou de ter uma discussão, se você está estressado, está chateado, está ansioso, está, sei lá, esse estado emocional pode afetar a tua aprendizagem, para bem ou para mal. Se você está motivado ou desmotivado, se você está em paz ou abalado com alguma coisa, né? Então, tudo isso afeta. E quando a gente fala, né, do emocional, muito está relacionado também a uma questão de autoestima. E como que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente mexe no emocional? Duas soluções práticas aqui envolvem o quê? Envolvem o processo de autoavaliação e envolve o aspecto de rotina. Quando você tem uma rotina planejada e organizada, a tua rotina se torna previsível, você gasta menos recursos mentais para pensar o que vai estudar, né? Você só executa. Então, se você tem uma rotina de estudo planejada e você já sabe quais são suas metas de estudo e o que você tem que fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o teu emocional fica mais estável. Por quê? Porque assim você tem, né, um modelo mais previsível de estudo. Quando você não tem planejamento nenhum, todo dia você tem aquele estresse de pensar, meu Deus, o que eu vou estudar hoje? Qual é a matéria? Qual é o conteúdo? Por quanto tempo? De que jeito? Então tudo isso abala o teu emocional, tudo isso desgasta você, tudo isso torna o processo de estudo mais penoso e menos proveitoso. Então, o primeiro ponto para trabalhar o seu emocional é ter uma rotina planejada, porque é o que acontece, isso mexe, né, no seu estado emocional, você começa a ver resultado e isso afeta a sua autoestima intelectual, né? Quando você tem uma rotina de vida, de estudo, toda bagunçada, dificilmente você vê resultado. E aí você faz o quê? Você faz uma relação entre, caramba, eu faço um esforço, eu estudo, não aprendo, não consigo ir bem numa prova, não consigo passar num concurso, eu não consigo ir bem no simulado, eu não consigo passar no Enem. Isso cria ali, né, um vínculo emocional entre esforço e falta de resultado que mexe na tua autoestima, né? Então, a primeira coisa que você tem que resolver na tua vida é a tua rotina. E dentro da rotina de estudo, você tem que ter um processo de autoavaliação. Porque quando você pensa assim, tá, eu estou estudando e não estou vendo progresso, eu não estou vendo o processo acontecendo, isso também abala o teu emocional. Você estuda no escuro, né?
Agora, se você estuda e todo final de semana você faz um pequeno simulado, ou a cada 15, 20 dias você faz um simulado, a cada quinzena, a cada final de mês, não sei. Quando você usa processos avaliativos que te dizem, ó, lá em biologia você está bem, mas lá em química tem um problema aqui. Lá em matemática você não está tão bem, mas está melhorando. Esse tipo de coisa te dá também um norte, que dá também, né, uma homeostase emocional, digamos, né, dá um padrão, né, uma estabilidade emocional. Por quê? Porque quando você avalia o processo e vê resultados parciais acontecendo, você consegue tomar decisões. Mesmo um resultado ruim, né, quando ele é ruim, você consegue pensar, tá, beleza, ele está ruim agora, é só eu fazer isso, 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 que esse resultado ruim vai melhorar. Entende? Então, esse tipo de situação envolve o aspecto emocional do estudo. E você tem que ter isso alocado aí na tua condição de estudante, tá? Então, é preciso ter o emocional alinhado com o cognitivo. E junto disso tudo, tem que ter também, claro, o físico. O que significa isso? Que se você tiver um corpo que está trabalhando bem, o teu cérebro vai estar trabalhando bem, né? Atividade física, por exemplo, ela é fundamental para o bom funcionamento. E aí, repara, não é nem que a atividade física faz bem para os teus estudos e aprendizagem. A atividade física ela é necessária para os teus estudos e atividades, né? Para você aprender as coisas. Então é que nem tomar remédio. Não é uma questão de gostar ou não. Tem que tomar e pronto, né? A atividade física ela é necessária para que a sua aprendizagem aconteça da melhor forma. Então, se você é um estudante sedentário e mesmo assim diz, não, mas eu tenho resultado, eu não faço nada, eu sou sedentário e mesmo assim eu tenho um bom desempenho no estudo. Se você fosse uma pessoa que faz atividade física, você teria um desempenho melhor ainda. Esse que é o ponto, tá? Então, o que significa isso? Que para você ter um bom desempenho de estudo e aprendizagem, é interessante você fazer atividade física. Pode ser atividade física aeróbica, pode ser uma corrida, pode ser caminhada, pode ser natação, pode ser arte marcial, pode ser musculação, pode ser o que você quiser, desde que seja uma atividade física, né, com regularidade. A atividade física, então, ela melhora o seu potencial cognitivo e afeta, obviamente, o seu emocional, né? Melhora a tua motivação, melhora a tua disposição. Outro aspecto físico aqui também que afeta o teu momento de estudar é o quê? É o teu ambiente, né? Então, o teu conforto. Se você vai estudar todo torto, numa cadeira toda ruim, você fica ali, né? Começa a doer a lombar. E aí o desconforto físico já afeta o cognitivo, já não deixa você estudar direito. Isso tem a ver também com a temperatura, né? A gente sabe que estudar, por exemplo, num ambiente muito quente, quando você está sentindo calor, também afeta a tua capacidade de atenção, a tua sede. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu sou meio avoado para estudar, eu sou distraído, eu acho que eu tenho TDAH. Às vezes é só sede, você não está tomando água na hora de estudar. Então, vou estudar, tem que ter a garrafinha, tem que deixar água ali o tempo todo, tem que estar hidratando, certo? É, aqui também, claro, afeta um pouco a questão da fome, né? Se você vai estudar e você está em jejum, está sem comer, está com baixa glicemia, isso vai afetar você também. Então é importante você, né, se alimentar, comer alguma coisa antes de estudar, ter sempre água para beber, estar num ambiente minimamente confortável, né, para você ter ali uma condição física para o seu corpo trabalhar bem naquele momento, certo? Para você não sabotar o teu processo emocional e cognitivo, ok? Então, para esse princípio, é para você entender isso, né? Que quando você vai estudar, você tem que analisar esse ponto aqui. Como está o meu cognitivo, meu emocional e o meu físico. Esses três elementos juntos contribuem para a qualidade do teu estudo, para a qualidade da tua aprendizagem, para o teu desempenho e rendimento, quando você pensa em concurso público, Enem, vestibular, notas na escola, aproveitamento, tudo isso, tá? Então não esqueça, estudante. Deixa eu até abrir aqui a câmera. Não esqueça, tá? Você não é um cérebrozinho que aprende. Você é uma pessoa, certo? Então, o teu cérebro está dentro de um corpo físico que é todo emocionado. Então, você precisa levar sempre isso em consideração quando você pensa a tua rotina de estudo, os seus métodos e tudo mais. Fechou? Então é isso. Se você tem alguma consideração ou observação, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar. Não esquece que isso aqui é parte de uma série de 6 aulas, certo?
e logo logo a gente se vê na próxima aula da série de princípios de aprendizagem.